Olá, boa noite. Como é que vocês estão, meus queridos e queridas alunas, participantes, admiradores aqui do curso de mamografia totalmente gratuito? Tudo bem? A paz do Senhor esteja com vocês. Então, hoje eu estou lançando a unidade 3, parte 1. Eu ia dividir a unidade 3 em três partes, porque é muita coisa, entendeu? Mas só que eu estava dando uma olhada hoje no assunto e aí eu vou dividir em quatro partes para não ficar uma coisa muito extensa, né? Aí eu tava vendo hoje e aí resolvi dividir a unidade 3 em quatro partes. Então hoje eu vou lançar a parte um, certo? Né? Porque aí não vai ficar muito assunto, entendeu? Vai ficar uma coisa extensa, dá para vocês darem uma olhada, dar uma estudada, né? Tirando dúvidas por partes, né? Então, hoje a gente vai falar sobre cadeia de formação da imagem, unidade 3, parte 1, e o assunto é cadeia de formação da imagem, desculpe. Então, vamos lá. A imagem em mamografia é formada do mesmo modo que a imagem em radiografia convencional, do mesmo jeito, né? Um feixe de raio-x proveniente de uma fonte quase pontual incide sobre a mama comprimida, né, a compressão comprime a mama, e a fração deste feixe, que é transmitida através do tecido, é registrada em um receptor de imagem, ok? Outra fração sofre o processo de espalhamento, aquele que a gente já estudou, né, no raio-x convencional, o chamado o efeito Compton, né, espalhamento ou radiação secundária, né, que nada contribui para a imagem, pelo contrário, só faz borrar a imagem, certo? Aqui diz que o qual não contribuirá para a formação da imagem, ok? Só vai contribuir aquele efeito, né, o chamado efeito fotoelétrico, né, que é a chamada radiação primária, não é isso? Então vamos lá. A fração restante é absorvida pelos tecidos da mama. Aqui a gente está falando sobre a formação, né, da imagem radiográfica na mama, né? Então, é formada do mesmo modo que a imagem radiográfica convencional, certo? Um feixe de raio-x proveniente de uma fonte quase pontual incide sobre a mama comprimida, ok? E a fração desse feixe que é transmitida através do tecido é registrada em um receptor de imagem. Que lá na frente, na outra, se eu não me engano, vai ser na parte 2, unidade 3, parte 2, que a gente vai falar mais sobre isso aí, certo? E a outra fração sofre o processo de espalhamento, como eu já falei aqui, o efeito Compton, radiação secundária, entendeu? O qual não contribuirá para a formação da imagem. A fração a fração restante é absorvida pelos tecidos da mama, ok? E aí, a cadeia de formação da imagem, continuação. As estruturas existentes no interior da mama produzem atenuações diferenciadas de acordo com as suas densidades e espessuras durante o processo de penetração pelo feixe de raio-x. Então, as estruturas existentes, né, na mama, no interior da mama, ele possui atenuações diferenciadas, porque cada cada tecido tem densidades e espessuras diferentes, certo? E durante o processo de penetração pelo feixe. Então ela sofre atenuações diferenciadas. Por quê? Por causa da densidade e espessura. Ok? A imagem formada é, então, o resultado da atenuação diferenciada dos raios-x, né? Que está dizendo aqui de acordo com as densidades e espessuras, ao longo do caminho através dessas estruturas. Então, o resultado da atenuação diferenciadas de cada tecido, né, tem densidades diferentes, certo? Tem densidades diferentes e
dos raios-x ao longo do caminho através dessas estruturas. Recapitulando, as estruturas existentes no interior da mama produzem atenuações diferentes, de acordo com o quê? Com densidades e espessuras durante o processo de penetração pelo feixe de raio-x. Ela, ela, ela produz atenuações diferenciadas, certo? De acordo com o quê? Com cada densidade do tecido e espessura também. Vamos lá. Aqui é o processo de formação, processo de produção, desculpe, da imagem da mamografia. Ok? Aqui é o desenho. Esse desenho é a representação do feixe de raio-x atravessando a mama que tem uma lesão. Se você olhar aqui na imagem, aqui é o tubo de raio-x, onde está a seta do mouse. O tubo de raio-x. Aqui são os elétrons, né? Bombardeando o anodo, certo? Ele tem uma angulação. E aí, ó, esses feixes, né, que tem todo aquele processo, né, que 1% vira raio-x, 99% é dissipado em calor, entre outros que você já conhece isso aí, né? A maioria já conhece. Aqui são os elétrons atravessando a mama. Aqui é a lesão, certo? Atravessando, tá vendo os elétrons atravessando a lesão. E aqui é o raio espalhado, chamado efeito Compton, certo? Ou radiação secundária, ok? É que não vai servir para nada na imagem, pelo contrário, só vai servir para borrar a imagem. Entendeu? Como se fala, o raio-x espalhado, ele se espalha pela sala, entendeu? É por isso que a gente tem aquele biombo, né? Na mamografia tem o biombo, a parte de cima é de vidro, né? De mais ou menos 2 milímetros de espessura, a parte de baixo é de chumbo, certo? Para proteger contra a radiação espalhada, ok? Então aqui, essa imagem aqui é a representação do feixe de raio-x atravessando a mama, que tem o quê? Uma lesão, ok? E o espalhamento dos fótons desse feixe. E aqui é o espalhamento, ok? A setinha aqui, ó, raio espalhado. Vamos lá. Requisitos técnicos. Uma mamografia com alto padrão de qualidade em termos físicos deve possuir as seguintes características: contraste radiográfico e resolução espacial. São dois itens imprescindíveis aí para você ter um padrão de qualidade em termos físicos, né, no exame de mamografia. Vamos falar um pouco sobre esses dois padrões aí: o contraste radiográfico e resolução espacial. Então, vamos falar agora do contraste radiográfico. Adequado de todas as partes da mama para permitir o que? A detecção das diferenças na atenuação do feixe raio-x entre os tecidos normais, sadios e diferenciados, os doentes. Ele diferencia, né, os tecidos sadios e os diferenciados, ok? Essa atenuação foi falada anteriormente, na densidade, espessura, entre outros. O contraste tem origem na variação da atenuação dos fótons de raio-x em função do que? Das diferenças das espessuras e densidade do que? Do tecido mamário, dentro da mama, né? Dos tecidos mamários. Então, ele vai variar de acordo com o que? Com a espessura e a densidade dos tecidos mamários. Essa variação pode ser afetada por flutuações aleatórias no processo de formação da imagem, que são conhecidas como ruído quântico. Então, essa variação pode ser afetada por flutuações aleatórias, que é conhecido como ruído quântico. Ok? Vamos lá. O contraste radiográfico. Continuação. Tais flutuações, que a gente falou anteriormente com o ruído quântico, prejudicam a detectabilidade das estruturas de baixo contraste, nódulos e assimetrias. Então ele está dizendo que aqui essas flutuações ou ruído quântico, né,
ele prejudica as estruturas de baixo contraste, né? Como nódulos, assimetrias, né? Ele prejudica, porque ele fica com baixo contraste, o nódulo e a simetria. A capacidade de visualizar detalhes em áreas claras e escuras é uma radiografia. Em uma radiografia é conhecida como intervalo dinâmico. Então, intervalo dinâmico nada mais é que a capacidade de visualizar em áreas claras ou escuras em uma radiografia, conhecida como intervalo dinâmico. É a capacidade de visualizar detalhes, certo? Então é chamado o quê? Intervalo dinâmico. É a capacidade de visualizar detalhes em áreas claras ou escuras. E escuras, né? Então é chamado de intervalo dinâmico. E aqui é o contraste. Contraste radiográfico, tá vendo? Alto contraste e baixo contraste. Aqui uma mama, tá vendo? Com alto contraste e baixo contraste. Alto contraste aqui no cursor do mouse e baixo contraste, tá vendo? Aqui é uma mama com baixo contraste e alto contraste. Com baixo contraste e alto contraste, né? E agora vamos falar de resolução espacial. Resolução espacial suficiente para permitir a visualização de detalhes finos associados com sinais de câncer de mama, tais como o contorno da lesão, além de microcalcificações. A resolução espacial, ela tem que permitir a visualização de detalhes, certo? Finos associados com sinais de câncer de mama, tais como o contorno da lesão e além de microcalcificações, ok? Para ter uma boa resolução espacial, é o que? Na imagem tem que visualizar detalhes finos associados com o quê? Com sinais de câncer de mama, tais como o contorno da lesão, além de microcalcificações. É desejável a percepção de detalhes estruturais na ordem de 100 microcoulomb, ok? Com nível de ruído na imagem controlado, de modo a não afetar a resolução espacial ou contraste radiográfico. E mantendo a dose absorvida na mama tão baixa quanto possível, mas associada com imagens de alta qualidade diagnóstica. Então, a resolução espacial funciona assim. Você tem uma dose baixa, mas você não pode também perder a qualidade da imagem, a qualidade diagnóstica da imagem, ok? Uma boa resolução é assim, uma baixa dose, certo? Com a alta qualidade diagnóstica, ok? E deve ser perceptível, deve o quê? Observar detalhes, estruturas da ordem de 100 microcoulomb, muito pequeno, né? Então, tem que ter uma boa resolução espacial. Vamos lá. Resolução espacial, continuação. Com todas as radiações ionizantes, o raio-x também pode induzir o câncer, sendo esse risco proporcional ao valor da dose recebida, ok? Outra coisa, a radiação é acumulativa, viu? Ela vai se acumulando ao longo do tempo, tá certo? É o chamado efeito estocástico. Quanto maior a dose, né, maior a probabilidade, né, de ter um câncer de mama. Ou um câncer, não pode ser, pode ser outro câncer, desculpa, pode ser qualquer tipo de câncer, ok? Mas como a gente está falando aqui de mama, né? Mas ela pode induzir a qualquer tipo de câncer, né? Quanto maior a dose, maior a probabilidade. Então, como eu disse a vocês, a radiação é acumulativa, ok? Assim, por ser a mama um órgão sensível às radiações ionizantes, deve-se empregar a menor dose possível na realização do exame,
mas que ainda atende aos requisitos de imagem com alto padrão de qualidade em termos físicos. Uma baixa dose, mas com alta qualidade diagnóstica. Ou seja, alto contraste, alta resolução espacial e baixo ruído. Ok? Vamos lá, continuação. A seleção das técnicas radiográficas otimizadas com base no equilíbrio entre a qualidade da imagem e a dose absorvida. Deve-se levar em consideração que, recapitulando, a seleção das técnicas radiográficas otimizada, chamada otimização, com base no equilíbrio entre a qualidade da imagem e a dose absorvida. Tem que ter um equilíbrio, né? Entre a qualidade da imagem e a dose absorvida. Deve-se levar em consideração que, 2 pontos. Para se obter uma exposição adequada em um dado receptor de imagem, é necessário fazer incidir sobre ele certa quantidade de raio-x transmitida através da mama, dentro de uma dada área, ok? A atenuação dos fótons diminui com o aumento da energia. Assim sendo, a exposição necessária, o MAS, certo? Para manter a quantidade de fótons de raio-x constante do receptor da imagem. E irá aumentar o quê? Irá aumentar e, consequentemente, a dose. Se a energia do feixe do KV for reduzida para melhorar o contraste da imagem. Resumindo, né, a seleção das técnicas radiográficas otimizada com base no equilíbrio entre a qualidade da imagem e a dose absorvida deve levar-se em consideração que, para se obter uma exposição adequada em um dado receptor de imagem, é necessário fazer incidir sobre ele certa quantidade de raio-x transmitido através da mama, dentro de uma dada área. A atenuação dos fótons diminui com o aumento da energia, assim sendo a exposição necessária ao MAS para manter a quantidade de fótons que vai ser necessário para se produzir uma imagem, ok, de raio-x, né, uma imagem de mama, né, a constante do receptor de imagem irá aumentar e, consequentemente, a dose. Se a energia do feixe, o KV, aumentar, né, for reduzida para melhorar o contraste da imagem. Então, a mamografia trabalha assim, com baixo KV e alto MAS. Por quê? Geralmente a mama é uma estrutura geralmente adiposa, né? E aí, os raios ele não precisa, né, ser duros, aqueles feixes duros para atravessar a mama, porque ele é a mama geralmente é adiposa, né? Ela não precisa de muito KV para atravessar a mama, mas sim de quantidade de elétrons, né, para que se atravesse. Ela não precisa de tanto poder de penetração, mas sim de quantidade, né, o chamado MAS. Então, a mamografia trabalha com baixo KV e alto MAS, ok? Então, quero agradecer mais uma vez aí, certo? A todos vocês que prestigiam minha aula, que abdica, né? Que dá o seu tempo precioso para dar uma olhada lá no meu canal, observar as aulas, certo? Aprender, ter um certo conhecimento, porque ao mesmo tempo que eu lanço essas aulas aqui, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou fazendo esses slides aqui, mas ao mesmo tempo estou estudando. Uma forma que eu tenho também de estar estudando, né? E também é uma forma de passar, né, um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Não é verdade? Então, eu agradeço a todos vocês pelo o tempo que vocês têm dedicado para ver as minhas aulas, observar, certo? Elogiar. E outra coisa, se vocês puderem, deixe lá seu comentário e me siga lá no canal,
tá certo? Eu vou agradecer muito. Deixe seu comentário porque é muito importante o comentário, porque aí sem comentário eu não vou poder saber aonde que eu estou errando, aonde que eu estou pecando, entendeu? Para poder melhorar, certo? Só com comentário que a gente pode, né, melhorar cada vez mais aí o conteúdo do assunto, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe todos vocês, ok?